conosco. Amém? Espero que vocês estejam ótimos e graças a Deus nós estamos aqui mais uma manhã para aprendermos mais e mais com Jesus. Amém? Sobre seus ensinamentos, suas maravilhas, amém? Os seus mandamentos, os seus conselhos, amém? Aqui para nós, mais uma manhã abençoada, amém? Então vamos lá. Eu convido você para nós orarmos hoje com Jesus, tá? Verdadeiramente com Jesus. Então, para você que ainda não sabe exatamente a oração do Pai Nosso, a qual Jesus nos ensinou, eu peço a você que vá no livro de Mateus, capítulo 6, do versículo 9 ao 13, amém? Aí na sua Bíblia mesmo, tá? Eu tenho certeza que você já está aí com a sua Bíblia, sua revista, não é verdade? Então nós vamos orar com Jesus da mesma maneira que Ele orou e nos ensinou, amém? Então vamos lá, vamos fazer essa oração de verdade, assim, do seu coração, amém? Eu peço que você preste atenção em cada palavra, em cada frase que Jesus vai nos ensinando, amém? Então vamos lá. Começa no versículo 9 do capítulo 6 de Mateus, perdão, no livro de Mateus. Então vamos. Portanto, vos orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós do teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória, para sempre. Amém. Então, crianças, vocês prestaram bem atenção na oração que o nosso Senhor Jesus nos ensinou e nos ensina todos os dias? Amém? Então, nós vamos estar indo para a nossa lição e nessa lição nós vamos precisar refletir muito na oração que o nosso Senhor Jesus nos ensina. Amém? Então, hoje nós vamos estar na lição de número 14, amém? Onde o tema é os amigos que falharam, amém? Então, vocês lembram qual foi a última aula que nós tivemos? Tenho certeza, você lembra mesmo. O tema da aula anterior falava sobre um amigo verdadeiro, né? O tema era procura-se um amigo verdadeiro. E quem foi que encontrou um amigo verdadeiro? Quem era esse amigo verdadeiro? Né? Então, foi Bartimeu, né? Bartimeu que procurava um amigo verdadeiro. E o seu amigo verdadeiro foi Jesus, né? Que passava ali pelo caminho, né, de Jericó, pela estrada de Jericó. E Bartimeu, né, teve ali a oportunidade, né, a chance de encontrar esse amigo, né? Tanto que ele gritou por Jesus, né? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a sua insistência causou, né, uma certa confusão ali, mas mesmo assim Bartimeu não desistiu, né? Ele continuou gritando insistentemente e conseguiu, né, a sua cura, a sua salvação, né? Que além da cura Bartimeu, da cura da sua cegueira, né, Bartimeu também, né, recebeu a salvação do nosso Senhor Jesus. Porque ali, a partir daquele momento, ele continuou seguindo Jesus. Amém? Então, isso é muito maravilhoso, né?
nós termos esse amigo verdadeiro de todas as horas, que não nos abandona, mesmo quando tem alguém tentando nos tirar, né, a nosso foco, a nossa atenção. Se nós conseguirmos olharmos só para Jesus, se nós decidirmos não escutarmos, né, as palavras negativas, as palavras de que nos desestimulam, né, as palavras sobre as nossas dores, se nós dermos ouvido ou sentimento para esses tipos de palavras ou de dor, nós não conseguimos alcançar o nosso milagre, não é verdade? E assim nós vamos perdendo a nossa salvação, em vez de nós chegarmos, né, até o nosso amigo, a qual é o que vai nos abraçar e nos confortar, enxugar nossas lágrimas, curar nossas feridas e nos direcionar, né, no caminho certo. Então, foi maravilhoso, né, a insistência, a persistência de Bartimeu. Amém, crianças? E que nós venhamos ser assim constantemente. Amém? Isso é um alimento diário na nossa vida, não é verdade? Então hoje nós vamos falar aqui também, né, de nós termos essa amizade, essa confiança em Jesus, amém? Com o Filho de Deus. Então vamos lá, a nossa lição, número 14, né? Nós vamos falar de dois amigos de Jesus que, infelizmente, né, falharam em um momento difícil com Jesus. Geralmente isso acontece, né, não só na vida com Jesus, na vida de Jesus, né, não só com os amigos de Jesus, mas em nossas vidas, não é verdade? Isso aconteceu lá no tempo que Jesus estava aqui na terra, para nós aprendermos que, assim como Jesus, né, sabia que era o Filho de Deus, que trazia toda a santidade consigo, ele teve os seus amigos que, né, o traíram, que negaram, que mentiram, né? Ele teve. Agora imagina você, criança, nós adultos, nós todos os dias aprendemos com isso, sabia? Então Jesus teve seus 12 discípulos. Aqui, ó, tem vocês, nós já tivemos aula sobre isso, né? Então aqui Pedro, Tiago, João, né? André, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Tadeu e Judas. Então hoje nós vamos falar, né, destacar exatamente dois discípulos, né, de Jesus que, né, erraram, falharam com Jesus, assim como nós, né, todos nós falhamos e erramos, mas nada, né, nos impede que nós façamos assim como Jesus nos ensinou e nos manda, né, na oração do Pai Nosso. Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar do seu discípulo Judas, né? Judas Iscariotes e Pedro, né? Pedro, Simão, antes chamado Simão. Então, Judas Iscariotes era um discípulo de Jesus, como vocês, como crianças aí já conhecem, né? E ele era tesoureiro do grupo, né? Ali da turma, né? Da comitiva que andava com Jesus. E Judas, ele era uma pessoa assim muito ambiciosa por dinheiro. Ele tinha essa vaidade, né? Esse pecado, vamos dizer assim, por dinheiro, né? Ele amava essa vaidade. E Jesus, vocês acham que Jesus não sabia disso? Claro que Jesus sabia, né? Jesus sabe tudo sobre nós. Assim como Jesus sabia tudo sobre Judas, ele também sabe tudo sobre nós, melhor do que nós mesmos. Sabia, crianças? Então Jesus sabia que Judas tinha, né, essa vaidade, né, essa ambição por dinheiro, né, por
por posição. Então, Judas buscava, né, e administrava, buscava posição e administrava o dinheiro, as ofertas, né, de trabalho, tudo que Jesus recebia ali, né, nas viagens dele, nos lugares que ele chegava, ele recebia, né, as suas ofertas. Então, Judas que cuidava dessa parte. Então, certa vez, Judas foi falar com o chefe dos sacerdotes. Vocês já imaginam, né? Judas foi falar com o chefe dos sacerdotes e, né, fez uma proposta. Aliás, ele sabia que os sacerdotes, né, ali os romanos, as pessoas estavam buscando prender Jesus. Então Judas foi fazer a sua oferta, né? Crianças, naquela época, Judas vendeu Jesus por 30 moedas. Você sabe o que valia 30 moedas naquela época? Era o preço de escravos, tá? Que eles compravam, era o preço pago por escravos. 30 moedas. Né? Triste, né? Jesus ser vendido como escravo, né? E Judas traiu Jesus com um beijo, né? Ali naquele momento que Jesus já sabia, né, tudo que iria acontecer, Jesus pediu para os seus discípulos prepararem a ceia, né? A ceia de Páscoa. Então, no momento ali da ceia que Jesus comemorava, né, ali com eles, ceiava com eles, Jesus falou que um deles iria trair. Então, cada um dos seus discípulos diziam, sou eu, mestre? Né? Faziam as perguntas, sou eu, mestre? Então, Jesus então falou, né? Vamos ler no livro de Mateus 26, versículo 22, tá? E Mateus 26, no 25, né? Onde Jesus fala, o Senhor não está chamando, o Senhor não está achando que sou eu. Então, eles perguntavam isso para Jesus, tá, crianças? E, então, Jesus respondeu e disse-lhe, quando Judas o perguntou, quem está dizendo isso é você mesmo, entendeu? Essa palavra já na minha tradução, viu, crianças? Porque a Bíblia, ela tem interpretação diferente, mas é o mesmo sentido, tá bom? Então, os discípulos respondiam isso, mas Jesus já sabia quem o iria trair, né? O que eles iam fazer. Então, Jesus, quando chegou, né, lá no Monte das Oliveiras, lá estava ali fazendo sua oração, né? Chegaram os guardas, né, ali do Sinédrio, de Caifás, todos que estavam reunidos ali para buscar Jesus, para prender Jesus. Foram armados com pau, né, armas para prender Jesus, como se Jesus fosse um bandido, né, como se Jesus tivesse feito, né, coisas horríveis. E tudo que Jesus fez, criança, foi trazer a palavra do Pai, né, fazer se cumprir aquilo que Deus já vinha, né, através dos seus profetas anunciando, não é verdade? E foi muito triste, né, nesse momento. Jesus é preso, Jesus vai, né, para a casa de Caifás, onde estavam ali reunidos todos os líderes religiosos, né, os anciões, né, o Caifás e todos aqueles religiosos
que não concordavam com a palavra de Jesus, com os ensinamentos de Jesus, com as verdades que Jesus falava, na verdade. Então, quando Jesus estava no Monte das Oliveiras, ele falou para Pedro, que Pedro também falaria com ele. De que maneira? Pedro também o negaria 3 vezes. E Pedro falou que não, jamais ele negaria Jesus. Mas quando ele viu a situação, quando ele viu o que aconteceu com Jesus, Pedro sentiu medo, né? Pedro quis, fugir da situação e se esconder. Na verdade, o medo dele também, foi para se proteger, não é verdade? E Jesus entendeu a atitude de Pedro, né? Porque ele nos conhece, ele conhecia Pedro. Por isso foi que ele falou que Pedro o trairia ou enganaria, não é verdade? Então, durante esse processo, esse julgamento na casa de Caifás, e manda para o governador e vai para os poderosos ali para fazer o julgamento de Jesus, Pedro estava ali, nos corredores do Sinédrio, acompanhando toda aquela acusação contra Jesus. Então, Pedro, enquanto estava ali, muitas pessoas reconheciam Pedro, porque Pedro andava com Jesus, lógico, ele era a sombra de Jesus praticamente, estava com Jesus em todo canto, ele e João. Então, apontavam Pedro, tu és o que anda com Jesus, que andava com ele. E Pedro dizia, não conheço, não, estás enganado, não, eu nunca vi esse homem. Então, na terceira vez que Pedro nega Jesus, aí o galo cantou. Aí foi quando Jesus teve um olhar com Pedro e Pedro chorou e se arrependeu, crianças, de ter falhado com Jesus, de ter negado Jesus. Então, ele se arrependeu, pediu perdão a Jesus, Jesus o perdoou. Sabe por quê, crianças? Porque ele fez o que Jesus tinha ensinado naquela oração. Amém? Ele pediu perdão pelos seus pecados. E ele sabia que ele tinha errado com Jesus, viu? Já Judas, infelizmente, Judas não teve o mesmo sentimento que Pedro. Judas se sentiu culpado, sim, remorso, mas ele não teve a mesma atitude que Pedro, de pedir perdão para Jesus. Não é verdade? Com certeza Jesus perdoaria. Não. Judas ficou desesperado, envergonhado pelo que ele fez, tentou consertar a situação de outra forma, mas aí ele foi mais humilhado pelas pessoas a qual ele tinha negociado ali, Jesus. Então, o bendito Jesus. Então, ele foi, e se matou. Aí morreu por causa de um pecado que ele cometeu e não conseguiu, se arrepender, limpar seu coração, pedir perdão a Jesus pelo erro que ele tinha cometido, pela falha que ele teve no momento. Foi um momento muito difícil. Ele traiu aquele amigo ao qual ele andava com ele, comia com ele, trabalhava com ele. Judas era o tesoureiro, crianças. Ele cuidava ali do dinheiro, das pessoas de Jesus, que Jesus, eles já recebiam. Não era só os discípulos que andavam com Jesus, muitas pessoas ali andavam com Jesus, Então, ele administrava esse dinheiro, para vocês verem. Então, ele vendeu Jesus para querer dinheiro,
pura, né, ambição, né, por um sentimento que com certeza ele já vinha aprendendo com Jesus. Jesus sempre falava, né, Deus, em muitas partes aqui da Bíblia, né, Jesus, Deus nos ensina que o dinheiro às vezes deixa perder muitas almas. Muitas almas são perdidas por causa do dinheiro, é verdade? Então Judas se deixou levar por essa vaidade. E o que aconteceu? Ele não pediu perdão ao seu amigo, né? Com certeza Jesus o perdoaria. Quem Jesus não perdoa? Jesus é nosso amigo verdadeiro, não é verdade? Com Pedro teve uma posição, né, um sentimento de arrependimento. Ele chorou e pediu perdão. E daí Pedro foi um discípulo maravilhoso, né? Pedro começou a trabalhar para Jesus verdadeiramente, né, pelo seu coração e, né, servir Jesus com toda a sinceridade, né, perdoar os seus amigos também, porque Jesus nos ensina nessa oração, perdoar a quem nos ofende, e nós também temos que perdoar, né, perdoar para ser perdoado. É assim que Jesus nos ensina. Ajudar aqueles que precisam ser ajudados. Crianças, é fácil? Não é. Mas você sabe como a gente consegue? E a gente consegue com o coração realmente, né, com um sentimento realmente limpo, verdadeiro. Nós conseguimos quando nós pedimos a Jesus. Só Ele para limpar, para tratar o nosso coração. Viu, crianças? Para mudar o nosso sentimento, para tirar toda a raiva, todo sentimento de mágoa das pessoas. Só Jesus. Amém? Por isso é que nós temos que todos os dias nos alimentar da palavra, do ensinamento de Jesus. Porque só Ele é que vai transformar, que vai limpar nosso coração todos os dias. Porque todos os dias, assim como Jesus está conosco, os inimigos também aparecem, nós também, né, falhamos, erramos com as pessoas. Então nós temos que ter Jesus todos os dias na nossa vida e orarmos como Jesus nos ensinou. Amém, crianças? Então vamos para a nossa atividade. Eu tenho certeza que Jesus, né, vai estar hoje, né, abrindo a mente de vocês e o coração para tudo que ele nos ensinou nesta manhã. Amém? Então, eu continuo com o versículo da aula passada, que Jesus nos ensina. Amém? Lá em Efésios 4:32. Sejamos bons e atenciosos uns para com os outros, e perdoe uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Amém? É isso que o nosso Senhor Jesus nos ensinou nessa manhã e continua nos ensinando. E cada dia mais que nós buscarmos Ele, mais nós estaremos aprendendo e mais Ele vai estar tratando e transformando o nosso coração. Viu, crianças? Brigar, né, discutir, falar. Às vezes isso acontece na nossa vida, às vezes diariamente, às vezes uma vez, né, e outra, mas nós temos que pedir a Deus, a Jesus, para limpar nosso coração. É só Ele que pode fazer isso, viu, crianças? Por mais que alguém tente apontar você e dizer, você é isso, aquilo, é horrível porque você fez isso. Não, corre para Jesus, pede perdão para Jesus. Jesus vai te perdoar, né? Por mais que te acusem, nós temos que pedir perdão para Deus, para Jesus, viu, criança? Então, hoje nós vamos estar
aqui na nossa atividade, né, nós vamos ter algumas perguntas. Na verdade, vocês vão estar completando, né, aqui a pergunta. Era pescador? Qual o discípulo de Jesus a qual nós estudamos aqui que era pescador? Isso mesmo. Então, dos discípulos, era o responsável pelo dinheiro. Maravilha! Parabéns para vocês. Tenho certeza que vocês já responderam aí. Amém? E vocês têm a pergunta, apenas de 10 perguntinhas, tá? Para resolver. E os versículos diários, né? Que eu tenho certeza que vocês estão aprendendo bastante, né? Porque esse versículo diário, esse estudo da Bíblia diário, é como se fosse o nosso café da manhã, né? O nosso primeiro alimento do dia. Amém, crianças? Na segunda vocês têm, né, o café da manhã, que a pergunta é: quantas moedas Judas recebeu para entregar Jesus? Aí vocês vão estar encontrando o versículo aqui no lado que tá. O versículo é Mateus, o livro é Mateus 26, 14 e 15, versículo 14 e 15. Na terça-feira vocês vão ter mais uma pergunta que é: de acordo com o texto, como devemos tratar as pessoas? Cite 3 maneiras. Aí você vai colocar lá, né, como devemos tratar as pessoas. Você vai ter dar 3 respostas. Então, se encontra em Efésios, no livro de Efésios 4:32. Na quarta-feira, de acordo com o texto, o que os discípulos e principalmente Pedro prometeu a Jesus. Então, você vai estar encontrando lá no livro de Mateus, capítulo 26, do versículo 31 ao 36, essa resposta. Amém? Na quarta-feira você vai ter qual foi a atitude de Jesus quando estava se sentindo triste e angustiado, né? Jesus orou a Deus e pediu para que Deus tirasse, né, aquele cálice dele, mas de acordo com a vontade do Pai dele, né? O que ele estava pedindo, né? O que ele estava dizendo? Que ele estava sofrendo, né? Ali com os nossos pecados, todas as nossas culpas, né? Tudo de ruim, né? Tudo que o ser humano, que nós né, fazemos que não agrada a Deus. Então Jesus estava sofrendo ali o peso, né, da cruz do nosso pecado, toda a humilhação que ele ia ter, né? Toda aquela, né, todo aquele sofrimento. Então Jesus estava lá no Getsemane, pedindo isso para o nosso Deus, para o Pai eterno. Tá, crianças? Então, na sexta-feira, de acordo com o texto, o que Pedro fez quando lhe perguntaram sobre Jesus, né? Então, você vai estar achando no livro de Mateus 26, do 69 ao 75, né? Eu tenho certeza que você já sabe, mas você vai encontrar nesse versículo, amém? Então, sábado. A pergunta de sábado. Assinale qual destes versículos tratam a respeito da traição de Judas, né? João 24, ou Mateus 26, 15, né? Ou Mateus 8 e 1. Certeza que vocês já sabem. Então, meus parabéns para vocês, amém? E convido você agora para fazer uma oração de agradecimento pelo nosso Senhor Jesus, por nós estarmos aqui, por Ele estar aqui conosco, né? Nos ensinando mais esse dia, amém? Então vamos lá, criança, feche os olhinhos e oremos ao nosso Senhor Jesus, amém? Senhor, nosso Deus, Pai querido e amado, nós pedimos, Jesus, neste momento, Pai, eu te peço, muito obrigado, Pai, pela participação, pela dedicação, Senhor, de cada criança, Senhor, nos teus ensinamentos, nos estudos, Senhor.
da escola dominical. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Abre, Senhor, a mente de cada um, o coração, Pai, para o sentimento, né, de amor. Em nome de Jesus, assim como a Tua palavra nos ensina, Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai. Cuida e guarda cada um deles, Pai, em nome de Jesus, Pai. Assim nós te agradecemos desde já, Pai. Muito obrigado. Que todos tenham uma ótima semana, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Beijo, crianças. Até a próxima aula, se Deus quiser.